Minha gente. Vamos começar fazendo a leitura do Salmo, no Salmo 139, por favor, vamos abrir lá. Salmo 139, o Salmo de Davi. Então, eu vou começar a leitura, tá bom? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, apartai-vos, pois, de mim os homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Querido, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse salmo inspirado do teu servo. E que o Senhor, através da tua palavra, venha quebrantar o nosso coração, venha nos edificar, venha nos trazer arrependimentos. Venha, Senhor, fazer com que nos fortalecemos mais no Senhor. Usa, Senhor, essa palavra. Enche-nos nesse momento do teu Espírito e instrui-nos, Pai, porque precisamos de Ti, desesperadamente, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu combinei com Revelas que o número do Salmo seria o número de minutos que eu ia pregar. Então, 139, prepare-se, são 139 minutos. Legal seria o Salmo primeiro, né? Não, eu vou tentar ser breve, porque o Salmo aparentemente é grande, mas ele é dividido em 4 grupos de 6 versículos, e cada grupo tem um tema geral. Cada grupinho de 6 versículos tem um tema geral. Então vai dar para a gente passar, eu espero, rapidinho. Bom, quem aqui gosta de série policial? Pode ser filme também. Série policial, onde tem aquelas investigações, aí tem a equipe forense, a ciência forense, os peritos, tipo um CSI da vida, ou alguma outra série ou filme de investigação que seja, né, desse gênero e que seja conhecido de vocês. Eu acho muito legal, sempre foi um dos meus gêneros favoritos. E um gênero que não é de investigação policial, mas lembra um pouco, é o House. O House, ele é médico, né? Todo mundo deve conhecer House. Ele é médico
E ele tem uma equipe de médicos, que às vezes mais parecem policiais, né, porque vão investigar cada evidência, os cômodos da casa da pessoa, e tentar descobrir alguma coisa, e juntado aos exames e aos sintomas, juntando todas essas informações, o House tenta chegar a um diagnóstico. E nas investigações policiais são assim, juntam-se evidências, os policiais fazem perguntas, fazem interrogatórios, o grupo de peritos faz a perícia, tudo para se elucidar alguns fatos. Eu acho que você vai concordar comigo quando eu digo que a melhor série desse gênero de mistério que existe é Scooby-Doo. Quando sempre acabam descobrindo que o monstro não é monstro, sempre tem alguém com intenções obscuras ali por trás e finge ser um monstro, e aí eles acabam descobrindo a verdade, e acabam que... E é sempre assim, né? Em algum dado momento eles deviam perceber que monstros não existem, né? Mas eles sempre se assustam, sempre correm, aí no final acabam revelando que eram pessoas fantasiadas, na verdade. Bom, mas por que eu estou falando disso? Porque, como eu disse, os policiais fazem investigação, são tomados depoimentos, os promotores, procuradores, eles recebem todas essas provas, todo o inquérito policial, e eles abrem o processo, testemunhas são intimadas, tudo para que um determinado fato seja elucidado, seja esclarecido e o juiz saiba o que aconteceu. Então, todo esse trabalho, todo esse aparato existe só para o juiz saber o que aconteceu e, com base nisso, ele vai tomar uma decisão e espera-se que seja uma decisão justa. E só que a gente sabe que humanamente é impossível o juiz saber exatamente o que aconteceu. Ele vai ouvir, ele vai ler, ele vai ver depoimentos, ouvir testemunhas, olhar as provas, e talvez o máximo que vai acontecer é ele ir na direção certa, mas saber exatamente o que aconteceu ele não vai saber. E se ele souber mais ou menos o que aconteceu, ele dificilmente vai saber a intenção do autor. O autor pode alegar que foi sem querer, o autor pode alegar que foi culposo, enfim. E a chance de ser uma sentença injusta por conta dessa falta de conhecimento é uma boa chance. Porque o juiz é um homem, ou uma mulher, é um ser humano, é limitado. Ele depende de um trabalho bem feito por outras pessoas para que ele possa tomar uma decisão. E esse salmo fala de alguém que vai tomar decisões sobre nossa eternidade. Esse salmo fala de Deus, que é um juiz justo, só que ao contrário dos juízes humanos, esses juízes que precisam de uma equipe de investigação, de CESAI, de peritos e de testemunhas, para poder chegarem à verdade, o nosso juiz ele não precisa disso. Esse texto vai mostrar que ele sabe. Ele sabe de tudo, ele não só sabe como ele está presente em todos os lugares. Então veremos hoje que Deus é aquele que sabe todas as coisas, vê presencialmente todas as coisas. Não só isso, mas conduz poderosamente todas as coisas para alcançar seus propósitos, inclusive o de fazer justiça. Então, se tem um juiz que a gente deve temer, é esse aqui que sabe de tudo, que vê tudo. Ele não julga só o que fazemos, mas ele é o único que consegue julgar o foro íntimo, aquilo que está no nosso coração. As nossas intenções mais secretas e mais íntimas, o Senhor consegue julgar. Consegue saber mais do que nós mesmos, o que nós estamos sentindo, pensando e desejando. E ele tem 24 versos, e aí os 6 primeiros falam exatamente da onisciência do Senhor. O salmista começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa é a primeira constatação. O Senhor, de fato, ele me examina minuciosamente e conhece exatamente quem eu sou. Essa é a tese principal. Depois ele vai, nos versículos seguintes, até o versículo 5, ele vai fazer afirmações que reforcem essa tese principal. Então, o Senhor me conhece, ele me sonda. Ele sabe quando eu me assento, quando eu levanto. De longe, ele consegue penetrar e saber todos os meus pensamentos. Né? Esquadrinha o meu andar, meu deitar, conhece os meus caminhos. Sabe até a palavra antes de chegar à nossa boca. E cercas por trás e por diante. Ou seja, não tem como fugir do conhecimento dele.
Ele sabe, é como se o conhecimento do Senhor nos cercasse numa espécie de bolha, não tem para onde fugir. Ele sabe tudo. E, sabendo de tudo, a gente pode pensar, vamos imaginar que a gente está sendo julgado por alguma coisa, por um juiz humano, e aí a gente torce para a decisão dele ser favorável, afinal de contas, ele não sabe todas as coisas, né? Então a gente torce para ser o mais favorável possível. Mas no caso de um juiz que sabe de exatamente tudo, vê tudo, e você de fato é culpado, isso é bastante aterrorizante. Porque para um inocente é tranquilo, nenhuma injustiça vai ser feita porque eu sou inocente, né? O Senhor vai tomar uma decisão favorável a mim porque eu sou inocente. Mas nós sabemos que não é essa a verdade, nós não somos inocentes, nós somos culpados diante de Deus. E o Senhor sabe de cada pecado que a gente comete. O Senhor sabe o tanto que o nosso coração é afastado da verdade, da sua lei, o Senhor sabe de tudo. Mas apesar do Senhor ser um juiz justo, santo, que não deixa impune o pecado, e que não deixa a injustiça acontecer permanentemente, apesar de tudo isso, esse salmista que é Davi, ele percebe que o Senhor sabe de tudo, mas ele não transmite medo. Agora eu estou me vendo. Ele não transmite medo. Ele, pelo contrário, ele chega até a transmitir uma certa, um certo consolo. Ele se sente consolado. Ele diz: olha, Deus sabe de tudo. E ele fica como se tivesse, como se ele tivesse vendo o Senhor ali extasiado, maravilhado, com tamanho poder, e ele não se sente em nenhum momento acusado. Ele se sente meio que em paz com Deus. Ele, olha, Deus sabe de tudo, meus pecados, conhece tudo que se passa no meu coração, mas ele não passa pra gente nenhum desespero. Caramba, ele sabe de tudo, então eu tô lascado. O salmista não passa essa impressão. A gente vai entender mais pra frente por que ele não passa essa impressão. Ele só tá maravilhado, maravilhado. Ele só tá vendo como o Senhor é grande. E, inclusive, ele tá tão maravilhado que ele até pincela aspectos da fidelidade do Senhor que ficam visíveis em alguns trechos, como por exemplo no verso 5, que o Senhor nos cerca, mas ele põe sobre mim a sua mão, no sentido de proteger, de guiar. E ele vai dando essas pinceladas. Poxa, Deus, ele conhece tudo sobre mim e ainda cuida de mim, ele me protege, ele me guia. E o Davi vai expressando esse louvor de forma cada vez mais expressiva e maior. Daqui a pouco vai chegar no ápice desse louvor, ele vai construindo isso progressivamente. E aí no verso 6 ele já começa, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo, eu não posso atingir. Então, o Senhor sabe de todas as coisas, não tem como esconder nada dele. Isso poderia me deixar inquieto e aterrorizado, mas eu fiquei maravilhado. Mãe, conhecimento. Ele ainda cuida, põe a sua mão sobre mim, me protegendo e me guiando. Esse conhecimento é maravilhoso demais. Eu não consigo alcançar, não consigo atingir. Aí, no segundo bloquinho, ele já vai falar da onipresença do Senhor. Ele falou da onisciência, o Senhor sabe. Agora ele vai falar que o Senhor está presente. A tese principal é o verso 7, onde ele diz que não tem como se ausentar da presença do Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares, com uma presença pessoal, espiritual, o Senhor está em todos os lugares. E aí, de maneira poética, ele vai desenvolver várias situações contrastantes até, que ele não consegue se livrar da presença do Senhor. Como, por exemplo, onde me ausentarei do teu espírito e fugirei da tua face? Se suba aos céus e lá faço minha cama, o Senhor está. Mas no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, tanto lá em cima, como lá embaixo, o Senhor está. Agora ele vai falar algo mais no sentido de leste a oeste, norte, sul, leste a oeste. Ele fala, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a sua mão e sua destra me susterá. Então, mais uma vez, ele está dizendo que Deus, ele não só sabe de tudo, mas está presente em todos os lugares, mas isso não o deixa aterrorizado. Pensa, meus irmãos. Deus justo, santo, além de saber tudo, está presente em todos os lugares. Sabe aquele pecado que você cometeu que ninguém viu?
Deus não só sabe, mas ele estava lá. A pessoa mais importante do universo estava lá. E essa pessoa mais importante do universo que vai decidir a tua eternidade. Então, talvez eu ou você no lugar de Davi ficasse maravilhado, mas ao mesmo tempo espantado. Poxa, o que vai acontecer comigo se esse Deus que vai me julgar está em todos os lugares e sabe tudo? Mas Davi, ele acaba se sentindo mais consolado, porque ele diz que até lá, nos confins dos mares, a sua mão há de me guiar e a sua destra me susterá. Então, ele só consegue enxergar a grandeza de Deus, o poder de Deus e a fidelidade de Deus aonde ele vai. E mais para frente a gente vai entender o porquê disso, lá no finalzinho. E aí ele continua, e aqui tem uma expressão interessante. Ele vai dizer que se ele estivesse num lugar muito escuro mesmo, ainda assim Deus veria tudo que acontece lá. Porque para o Senhor, luz e trevas são a mesma coisa. Aí, aqui no verso 12, ele encerra esse bloquinho falando sobre a onipresença. E agora ele vai começar a falar da onipotência. Então, vimos até o verso 6 a onisciência, até o verso 12 a onipresença e agora a onipotência. Especialmente no que diz respeito à capacidade criativa de Deus, o poder que Deus tem de fazer vida, de criar vida. Ele começa a falar da sua própria criação. Tu formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. Formaste o meu interior, no sentido de ser, de consciência, de natureza moral, alma, planejou todas as nossas faculdades, a nossa mente, ele fez tudo. Todo o nosso interior, cada detalhe, cada meandro do nosso interior, ele fez, ele planejou. Ele foi o arquiteto, o engenheiro, ele foi o executor dessa criação, desse projeto. Esse projeto chamado Eu, Você e Qualquer Pessoa do Mundo. Teceste traz a ideia de um tecelão fazendo tecido, né? Ele vai pegando uns fios, aí ele vai encaixar outros fios e passa a máquina, e mais para frente, no verso 15, ele vai dizer entretecido, que também tem a ver com o trabalho do tecelão, só que ele é um pouco mais complexo, com várias cores, né? Várias fases de um tecido para o outro. Então é um trabalho mais complexo, e ele compara a nossa criação a Deus ir lá com as mãos dele e fazer tudo, fazer cada célula, fazer, se tratando do nosso interior, fazer exatamente quem somos. Cada detalhe, Deus trabalhando em tudo. E aí ele começa a agradecer a Deus, e aí ele fala algo muito interessante. Ele diz que nada no nosso corpo ficou oculto a Deus, nem o osso, tudo foi Deus que criou, e os olhos do Senhor viram a nossa substância ainda informe, ou seja, quando a gente ainda era um embriãozinho, ou antes, né? Talvez isso aqui se refira até à própria concepção, o que alguns vão dizer de conglomerado de células, isso também. Mas acontece que Deus viu essa criança ainda nessa situação. E olha que interessante, o Senhor não só viu como escreveu o seu livro todos os dias dessa criança, cada um deles escrito e determinado, ainda que nenhum deles houvesse ainda. A nova versão transformadora diz que o Senhor escreveu e determinou cada momento de existência, né? Então, tudo que essa criança iria viver já estava escrito, determinado pelo Senhor. O Senhor criou não só ela, não só o corpo dela, não só a alma dela, não só a mente dela, mas Deus criou a vida dela como um todo. O projeto de Deus foi completo aqui. Enquanto aquela criancinha ainda estava na concepção, o Senhor já tinha toda a vida dela planejada. Tudo planejado. Mais uma vez, brada de louvor ao Senhor. Que preciosos para mim são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasse, iria exceder todos os grãos de areia. Contaria e jamais chegaria. Então ele louva ao Senhor. Nesse trechinho, a gente não pode deixar de falar da soberania de Deus, né? Lá em Apocalipse 13, verso 8, e em Apocalipse 17, verso 8, diz que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Você pode confirmar, está escrito lá.
O livro da vida, aquele que tem escrito o nome dos salvos, está escrito desde a fundação do mundo. Pedro diz que o sangue de Cristo é conhecido desde a fundação do mundo. Então, o plano de salvação sempre existia. Aquela lista de nomes de salvos, Jesus ele já sabia, e a obra do Senhor já começou a ser conhecida antes de cada um daqueles seres humanos vierem a nascer. E aqui temos mais um registro de que o Senhor escreve e determina as histórias de todas as pessoas. Então, isso me lembra, inevitavelmente, de Romanos 9, quando diz que Jacó e Esaú ainda eram crianças, né? Não sabiam o bem e o mal, e o Senhor determinou que Jacó seria abençoado, que Esaú teria um outro fim, ele determinou. E a linguagem de Paulo é muito clara. Então, esse é um dos trechos que reforça uma visão mais determinista da história da salvação, e da história como um todo também. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar é em aborto. Os irmãos sabem, devem ter pelo menos escutado falar daquela criança, uma criança de 10 anos que foi abusada, engravidou e hoje abortou. E isso me deixou arrasado. Fiquei muito triste mesmo com isso. Eu creio que muitos irmãos ficaram tristes com isso. Mas a tragédia começou muito antes, né? A tragédia começou lá quando você a ponto dessa situação de acabar escolhendo por interromper a gravidez. Eu queria que nesse momento os irmãos não usassem o caso dessa criança como exemplo para o que eu vou falar. Os irmãos, é um caso mais específico e eu quero falar de um caso mais geral agora. Aborto é pecado, aborto é proibido, aborto é assassinato. Em termos gerais, em sentido geral, aborto não pode ser admitido. Não pode ser admitido. Lá em Apocalipse 22, verso 15, Jesus falando, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, os que amam e praticam a mentira. Então, assassinar, tirar uma vida inocente, de maneira pensada e planejada, é pecado, e é um pecado muito grave. Muito grave. Então, em sentido geral, aborto não deve ser admitido. E eu, sinceramente, espero que todos os irmãos aqui concordem comigo. Porque a Escritura não deixa brecha. O pecado é proibido, não é admissível isso. Mas tem as questões de exceção. Então, vamos lá. Uma das questões de exceção é no caso de estupro. Outra questão de exceção é no caso de quando a gravidez ela representa um alto risco para a gestante. Irmãos, pela interpretação que eu tenho das escrituras, mesmo nesses casos, o aborto não deve ser admitido, ou no mínimo evitado ao máximo. Mas tem o trauma do estupro. Se a mulher que foi vítima dessa covardia, se ela quiser honrar o Senhor tendo o filho, todos nós sabemos que o Senhor vai abençoar. O Senhor pode curar os traumas dela, o Senhor pode fazer ela superar tudo isso. Amar o filho dela, o Senhor pode fazer isso. E para aquele que se propõe a obedecê-lo, Deus abençoar promessas de que ele vai abençoar. E no caso de uma mãe que ela não pensa em abortar, mas ela está com uma gravidez tão alto risco que ela está numa cirurgia, por exemplo, uma situação. E aí os médicos precisam decidir entre a vida da mãe e a vida do bebê. Eu não tenho certeza, mas eu acho que deve haver algum consenso médico de, nesse momento, dar prioridade à vida da mãe. E talvez, em muitos casos, a família até possa participar dessa decisão. Ao meu ver, se for o caso de ou a vida da mãe, ou a vida do bebê, ou a vida da mãe, ou os dois morrerem, talvez seja o caso de uma concessão, mas tem que ver o caso. Cada caso é um e tem que ver. Tem que ver o caso especificamente. Então, houve alguns momentos na história da redenção que Deus permitiu que o seu povo cometesse ações que, de maneira geral, era pecado, mas Deus permitiu por conta de um contexto muito específico. Isso é uma concessão.
Então, talvez esse caso de uma gravidez de altíssimo risco, numa situação específica, talvez seja o caso de uma concessão, mas a igreja precisa conversar seriamente sobre isso. Tem que conversar biblicamente sobre isso. Isso é sério. E estamos vivendo momentos muito difíceis. A igreja precisa se posicionar de maneira séria e de maneira coerente com as Escrituras. Então, isso é o que eu tinha planejado de falar sobre aborto. Talvez o caso dessa criança de 10 anos de hoje seja esse caso. Uma concessão, porque a gente está falando de uma criança, mãe de outra criança. Isso é muito complicado. Vítima de um estupro. Isso é muito complicado. E, claro, depois, com os irmãos, a gente pode ter uma conversa muito sadia sobre esse tipo de coisa. Não só pode, como deve. Isso deve estar em pauta dos nossos assuntos. É importante. Bom, falamos sobre isso. E agora, Davi, de uma maneira, ele expressou o seu louvor. E aí, depois que ele expressa o seu louvor, ele começa a ter desejos que, para um cristão, parece meio estranho, né? Por exemplo, ele diz: tomara, ó Deus, desse cabo da vida do perverso, né? Desse cabo do perverso. Apartai-vos de mim, os homens de sangue. Ou seja, Davi está falando dos perversos, pervertidos, rebeldes contra o Senhor, homens de sangue, homens que derramam sangue, ou sejam assassinos. E Davi está falando: quem dera se Deus matasse esse pessoal. É isso que ele está falando. Quem dera se o Senhor matasse esses ímpios. Olha o que ele continua falando. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e com os teus inimigos falam malícia, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Essas afirmações parecem muito fortes, parecem contrastar com alguns ensinos de Cristo, como, claro que nesse momento, Israel, o povo de Deus, tinham inimigos, povos inimigos, né? E a guerra era muito presente nesse tempo. E mas no Novo Testamento a gente parece que tem um princípio norteador diferente. Mas, é o seguinte, Davi, ele está falando aqui de coisas morais. Ele está dizendo, olha, todo mundo que é rebelde contra Deus é meu inimigo. É meu inimigo. Lá em Efésios, Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, né? Mas inclusive falam a vez homens e mulheres que, inclusive sobre isso mesmo que a gente falou sobre aborto, a pauta abortista não é para a pauta abortista, é principalmente para abortar, para aprovar o aborto de uma forma geral, né? A mulher é livre para abortar. Eles querem conseguir esse direito da mulher tirar o próprio filho, interromper a gravidez sem nenhum problema, sem nenhum impedimento. E isso é algo que afronta o Senhor, afronta a glória do Senhor. E desde tanto da época de Davi como de Paulo, e hoje está muito presente homens que declaradamente assumem posturas que vão de encontro à palavra do Senhor, que afrontam a glória de Deus, zombam do Senhor, não creem no Senhor, não respeitam o Senhor. E nós, como igreja, temos que discernir o espírito por trás desses homens, que é um espírito com o qual nós estamos em guerra. Sim, a gente não deve, no contexto do Novo Testamento, fazer como em algumas situações do Antigo Testamento. Sair, pegar o povo, bater no povo, matar o povo, prender o povo. Não, a gente não deve fazer isso hoje em dia, mas toda vez que a gente vê o nome de Deus sendo confrontado, vilipendiado e zombado, a gente deve ter uma indignação muito própria de quem tem o Espírito Santo, que é a indignação que Davi está expressando. Senhor, eles são meus inimigos. E assim, a gente tem que entender também que Deus, muitos desses homens ímpios, Deus vai salvar pela sua graça.
salvou muitos e vai salvar muitos, e a gente deve desejar ardentemente orar por isso. Aqueles que não serão salvos serão condenados. Deus vai ficar tão feliz na salvação quanto ele vai ficar feliz e satisfeito na condenação. A gente sabe disso. O Salmo 7, no verso de 11 a 13, diz que o Senhor, ele olha para o ímpio, ele já preparou o arco, né? Está apontando para o ímpio, já preparou a flecha, o arco, instrumentos de morte para usar contra eles. Então, o próprio Deus, ele tem essa ânsia por executar a sua própria justiça. E nós, como discípulos e filhos dele, devemos avalizar essa justiça de Deus em nosso coração. Aqueles que são inimigos de Deus declarados, Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça para a glória dele. E cabe a nós desejar essa justiça também. Claro que, na situação de inimigos da igreja, inimigos da palavra, Paulo diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, a gente não vai persegui-los, a gente vai orar por eles. Ao contrário, eles que nos perseguirão, nós vamos orar por eles. Vamos abençoá-los ao invés de amaldiçoá-los. Se depender de nós fazer o bem, façamos o bem. Mas isso é diferente de ficarmos acomodados com o modo deles viverem, que é um modo de desrespeito e de afronta à glória do Senhor. A gente tem que reprovar completamente as atitudes dele, como Davi reprovou. Eu aborreço, eles são teus inimigos e são meus inimigos também. Davi fala de um ódio, mas a gente pode espelhar esse sentimento de Davi com sentimentos do próprio Deus expresso em outros salmos. Que Deus também tem um ódio santo contra a impiedade, contra o pecado. Que ele vai executar juízo. E nós, como cristãos, devemos sim orar. Senhor, executa o teu juízo. Venha, Senhor, reine. Ponha ordem nesse caos. Devemos orar por isso. Venha pôr ordem nesse caos, Senhor. Está difícil. Os cristãos que são perseguidos, eles não reagem lá nos países que perseguem os cristãos, né? Da igreja perseguida, por exemplo. Eles não reagem. Devem orar por eles, Senhor, proteja e puna os ímpios, Senhor. Estabeleça sua justiça. Põe a ordem nesse caos. Davi ora. O próprio Jesus, em alguns salmos messiânicos, né, através do Espírito Santo, ora para que o Senhor exerça juízo. E ele vai exercer. Ele vai exercer. E agora, a gente começa, nesses dois últimos versículos, a entender por que Davi, apesar de ser um pecador, e qualquer outro cristão, lembremos que estávamos nessa situação de inimizade com Deus, como qualquer desses ímpios que Davi está citando aqui. Nós estávamos aqui, no time deles. Nós escarnecíamos, nós éramos depravados, e o Senhor nos redimiu. E é isso que Davi fala no verso 23 e no verso 24. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pela redenção, guia-me pelo teu caminho. Algumas versões até dizem, guia-me pelos teus caminhos, Senhor. Então, Davi, ele revela aqui que ele faz parte do povo de Deus, que dia após dia quer que o seu coração seja sondado, quer que Deus mostre se há caminhos maus, para que ele busque um caminho de maior santidade, porque ele é um redimido. Por que nós podemos ler o Salmo 139 e não fiquemos amedrontados com o poder de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, e ver todos os nossos pecados, ao invés de medo, sentirmos alegria, sentirmos conforto, consolo, esperança? Por que nós possamos nos comportar como Davi nesse salmo? Porque o Senhor Jesus Cristo pagou por esse pecado. O Senhor conhece. Ele mesmo conhecia. Sabe quando Davi fala, Senhor, dê cabo deles, acaba com a vida deles? Jesus entregou a sua vida por nós. Do mesmo jeito que esses ímpios vão morrer, Jesus morreu por nós. Por isso, Davi reconhece, claro, Jesus não tinha morrido naquele tempo, mas vários salmos de Davi são salmos proféticos, que falam a respeito das obras de Cristo. Então, mesmo que por inspiração do Espírito Santo, Davi, quando escrevia, ele expressava certa noção disso, né? Como integrante do povo de Deus, redimido, resgatado. À luz do Novo Testamento, isso faz mais sentido. É tão certo que Deus
vai sentir prazer em destruir os ímpios, ele sentiu prazer quando ele destruiu Jesus. Jesus foi moído por nossas transgressões. E diz lá em Isaías que ao Pai agradou moê-lo, que foi justo. Sim, como a condenação desses vai agradar a Deus se não se arrepender, porque é justo. Então Deus se alegra, a festa no céu quando um homem se arrepende, né? E se converte ao Senhor. Mas também Deus, quando ele condenar os ímpios, junto com Satanás e seus anjos, se ele estiver lá no céu, ele não vai pensar assim, poxa, aquela pessoa ali está no inferno, tão triste. Não, ele vai ter sua sede da sua própria justiça saciada. Deus é sedento de justiça. Ele está esperando o momento certo para fazer justiça. Ele é a própria justiça. E isso é mais um motivo de conforto para nós e de glorificação da nossa parte para o nome dele, porque ele é justo. Ele não é aquele juiz humano que pode falhar. Um dia ele vai julgar a todos. Quem tem Cristo já está absolvido. Mas ele vai julgar os segredos do coração. Davi, parece que ele sabe disso, que ele não se preocupa. Deus sabe tudo. Mas ele põe a mão sobre mim. Deus não está em todos os lugares, mas ele ainda me sustenta. Ele me criou e eu dou graças a Deus porque eu ainda estava ali informe na concepção e ele estava cuidando dos meus dias, os dias lá da minha velhice. Ele já estava cuidando, já estava planejando. Ah, Senhor, os ímpios, eu desejo que o Senhor faça a sua justiça. Eles zombam do Senhor, eles afrontam a tua glória, eles merecem punição. Senhor, quanto a mim, que sei que estava na mesma situação, por favor, sonda mais o meu coração. Mostra os meus pecados. Porque eu não quero viver como eles. Fazem o errado e continuam. Não estão nem aí. Eu me importo com os pecados. Eu viver um caminho de santidade cada vez maior. Sabendo que na Bíblia Sagrada, nada foi escrito à parte da história da redenção e nada foi escrito à parte do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um salmo que louva Ele. Porque Jesus Cristo buscou cada um dos seus, ímpios como eram, conhecendo seus pecados, conhecendo exatamente como são. Paulo diz que estávamos enfermos e inimigos. Jesus morreu por nós quando éramos inimigos. Mas agora que fomos reconciliados, não nos dará Deus com Ele todas as coisas. Glória a Jesus Cristo, glória ao Senhor, glória ao Espírito Santo, porque Ele nos remiu, possamos ser guiados pelo caminho eterno. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos sustentado. Peço, Pai querido, que continue conosco nessa reunião, Pai. Obrigado, Senhor, por todos aqui presentes. Obrigado, Senhor, porque apesar de não podermos estarmos presencialmente, né, todos reunidos, mas pelo menos virtualmente o Senhor nos deu essa chance. Pai. Pedimos para que isso não dure muito tempo, porque é maravilhoso ter comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.